O dia que eu descobri que eu fui aprovada foi quando eu tava voltando da praia. Aí eu tava no carro, não tinha sinal. Então, quando eu consegui um pouquinho de sinal, eu vi que meu primo mandou uma mensagem no grupo da família, dizendo parabéns, que eu tinha passado. Então, foi muito louco eu ver a família já sabendo e me parabenizando. E eu nem sabia ainda, mas foi muito incrível ver todo o apoio que eles me deram. Porque eles sabiam a dificuldade que era e sabiam o quanto eu estava me esforçando, o quanto eu estava estudando para ter conseguido essa conquista. E foi máximo, assim. Meu nome é Júlia, eu sou de Juí, no interior do Rio Grande do Sul, e eu tenho 20 anos. Então, meu ensino médio ele foi num colégio militar. Então, era um ensino bem puxado, mas foi um ensino muito bom, que me deu uma base muito boa para começar meus estudos. Então, acho que justamente por isso, que quando eu fui buscar um cursinho, eu já queria um cursinho online, porque eu sabia que eu tinha algumas dificuldades, mas não tudo, sabe? Então eu consegui escolher um cursinho, que foi o Quadro, para mim focar nas minhas dificuldades e fazer um estudo mais personalizado durante esse tempo. Eu até pensei porque tinham colegas que faziam, só que, como era as aulas de manhã e de tarde, eu só tinha a noite para fazer, e daí eu ainda tinha trabalhos do colégio, e daí não dava para conciliar. Assim, eu sabia que eu tinha problema de tempo de prova, de estratégia, que quando eu fiz o Enem no terceiro ano eu vi que eu não conseguia resolver a prova no tempo. Então eu pensei, eu vou estudar em casa e focar nessa minha dificuldade, focar em fazer simulados, focar em melhorar minha estratégia. Não necessariamente que eu tivesse uma base ruim ali dos conteúdos. Então, até por isso eu procurei um cursinho online, porque eu sabia que eu não precisava ver tudo, sabe? Era mais algumas dificuldades específicas, tipo física também, matemática. Então, com o online, com o Quadro, eu conseguia só ver essas aulas específicas, fazer essas questões. Então, eu não precisava realmente ver tudo de novo, sabe? Eu não tinha muita experiência com a redação também. No terceiro ano, eu acabei fazendo muito pouco. Vendo algumas aulas só no YouTube, assim, eu não tinha muita noção. Então, a redação também foi algo importante. Eu tinha um colega no terceiro ano que fazia o Quadro. Olha, eu pesquisei e eu vi depoimento dos outros alunos e realmente com vídeos que nem esse, que eu vi as aprovações e me inspirou e eu quis entrar no curso. Foi fazendo prova, porque quanto mais a gente pratica, mais a gente torna aquilo mais fácil, né? Então, no Quadro eles tinham simulados a cada 15 dias e também os simulados modelo Enem. Então, eu conseguia ter uma sensação de como é no dia mesmo. Então, eu conseguia treinar as estratégias e ver o que funcionava, o que não funcionava, para mim aplicar no dia da prova. Uma coisa que no meu primeiro ano de estudos ali com Quadro que eu fiz e que eu sei que eu fiz errado e que daí eu corrigi, então eu consegui passar, foi mandar a redação e corrigir ela. Porque antes, às vezes, eu só olhava o comentário do professor e eu entendia, eu errei isso, errei aquilo. Mas eu não parava e reescrevia, e recorrigia, e tentava acertar, sabe? Então, quando eu mudei isso, parece que fluiu bem melhor. Eu consegui entender realmente o que eu precisava fazer. A questão, eu acho, que da argumentação, sabe? Aprender realmente a deixá-la bem fechada, não deixar pontas soltas, não deixar questões a serem respondidas na tua argumentação, de deixar tudo bem explicado, mas ao mesmo tempo reduzido, bem resumido para a pessoa entender de forma clara o que tu quer dizer. Às vezes, eu acabava me enrolando muito e o professor apontava: aqui tu precisa escrever menos, mas mais claro. Então,
ir treinando, isso me ajudou bastante. Aí eu acho que eu cheguei a contar, deu quase 50, alguma coisa assim. Foi 980. Olha, foi uma superação bem grande. Porque assim, no colégio, na verdade, sempre me falavam que eu sabia escrever bem. E eu acabei meio que me confortando com isso. E eu muitas vezes deixei de estudar redação. Porque, eu sabia mais ou menos. Então, quando eu comecei a escrever de fato e mandar as coisas, eu vi que, cara, tem muita coisa errada ainda. E com a prática eu fui melhorando e fui entendendo e fui vendo que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças a redação. E, cara, eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque acho que uma das mais dificuldades foi superar a redação. E fazendo todo dia com constância, assim, todo dia não, toda semana, né, estudando a redação, me deu segurança de fazer no dia da prova, por mais que, assim, eu li a redação, eu não achei perfeita, maravilhosa, mas eu sabia que eu tinha cumprido o principal ali, que eu sabia que precisava fazer, sabe? E quando eu vi a nota, eu fiquei com muito orgulho de mim, de ter conseguido. Uma coisa, na verdade, assim, eu vi o Bruno sempre falando de usar 2 horas para cada matéria. E daí usar a primeira hora para assistir a aula e a segunda hora para fazer exercício. Eu não me adaptei muito bem com isso. Então, assim, eu meio que acabei mudando e eu achei que isso funcionou melhor para mim. Então, eu gostei bastante de usar a plataforma ao contrário. Eu primeiro fazia as questões e daí eu entendi, eu errei isso, errei aquilo. Então, eu já ia para aula buscando exatamente aquilo que eu tinha errado, para conseguir ir mais focada, porque senão eu olhava a aula, eu não prestava tanta atenção e eu acabava errando. Então, se eu já ia com o erro na cabeça, eu conseguia focar muito mais na aula e aí, assim, o método deu bem certo para mim. Sempre. É uma coisa ainda que eu falava nas mentorias, né, com a Duda. Eu tô com medo de fazer tudo, de estar me esforçando e não dar certo. E ela me acalmava sempre falando que, Júlia, olha o teu progresso, olha o que tu estava fazendo no início do ano e olha o que tu tá fazendo agora. Olha as tuas notas nos simulados, como é que evoluíram. Então eu acho que o principal jeito de tu afastar um pouco esse medo, porque ele sempre vai estar ali, tu nunca vai ter certeza se tu vai passar ou não, é tu ver o teu progresso. Então, por isso que é importante tu anotar, tu ter um registro disso, de ver quanto que tu tava tirando, quanto que tu tá tirando agora, o quanto que tu sabia antes e o quanto que tu sabe agora. Então, ter essa noção de qual a tua caminhada, isso faz tu ter uma certeza de que vai dar certo, sabe? Olha, eu evolui bastante, assim. Em questão dos acertos, antes eu tinha acertado 120 no terceiro ano. E daí, depois, com um ano de quadro, eu acertei 145 questões. Eu evolui muito em exatas, principalmente em física e matemática, porque antes eu demorava muito para fazer a prova. E de tanto fazer simulados e as próprias listas, né, do quadro, eu consegui ganhar muito mais agilidade de fazer as questões. Então isso melhorou muito a minha nota. Porque não é que eu não sabia, mas às vezes eu demorava para fazer a questão. E quando eu vi as aulas tipo de resolução, que tem as aulas ao vivo, isso me ajudou muito a ver outras formas de fazer a questão. Então eu consegui fazer de uma forma muito mais rápida. Sim, muito. Principalmente porque eu fico o dia inteiro em casa, né? Eu não tava... Que nem eu sei que tem gente que trabalha, que estuda em outros lugares. Eu, por estar o dia inteiro em casa, às vezes eu não tinha um horário específico para mim relaxar. Então, às vezes eu tava muito cansada e eu parava e eu sentia que eu estava procrastinando. Mas às vezes, tipo, é muito necessário tu parar e dar uma descansada. Porque a nossa cabeça, ela não vai durar o dia inteiro estudando. Então a gente precisa ter momentos de pausa para renovar e conseguir estudar de novo. Só que assim, é muito difícil tu parar enquanto tu sabe que tu tem um monte de coisa para fazer e tu sente que tu tá procrastinando. Mas na verdade, é só um descanso. E todo mundo precisa disso, né?
sim quando eu comecei a focar mais no que eu estava fazendo e não no tempo que eu demorava para fazer aquilo. Por exemplo, eu vou fazer 50 questões por dia. Eu ia lá, e independente se eu demorava 4 horas ou 8 horas para fazer aquilo. Então eu me deixava relaxar e descansar e parar de pensar que eu estava procrastinando depois que eu terminava minhas tarefas e pensava, terminei meu dia. E isso dá um conforto bem grande, assim. Olha, eu gostava muito de ler livros de ficção, coisa do tipo, ou até mesmo ver série, ir na academia, fazer alguma coisa na cozinha. Então eu estava tentando fazer algo totalmente diferente do estudo, algo que eu ficasse mais relaxada mesmo. Antes, eu acho que no terceiro ano, antes de entrar pro quadro, eu tinha um estudo muito passivo. Tipo, eu pegava o livro, a apostila, eu lia, eu entendia e eu fazia resumo, bonitinho, assim. E depois que eu entrei no quadro, eu comecei a ver que é muito mais importante tu tá fazendo questão, tu tá correndo atrás, tu tá se perguntando por que tu errou, tu tá corrigindo as coisas de fato, assim, com empenho naquilo. E não só fazer um resumo bonitinho, sabe? Porque aquilo não necessariamente vai entrar na tua cabeça. Agora, se tu ficar de fato buscando aquilo, indo atrás, é muito mais eficiente, assim. Olha, quando tu faz resumo, assiste a aula, é muito mais confortável, na verdade. Porque tu não tem que se esforçar para aquilo tanto assim, né? Tu vai lá, tu lê, entendi, ok, tu anota os principais pontos, faz um negócio bonito. Mas às vezes eu sentia que eu não tava realmente aprendendo. Mas era confortável estar ali. E eu ia bem no colégio, de certa forma. Então, porque a cobrança é diferente do Enem, do vestibular. Então, no ensino médio, é muito mais tranquilo tu estudar de forma passiva e se dar bem com isso. Agora, pro Enem, eu vi que não funcionou. Eu preciso mudar isso. Porque eu vi que não estava dando resultado fazer daquele jeito. E daí, com o quadro fazendo de forma mais ativa e correndo atrás, apesar de muito mais doloroso e exigir muito mais esforço, também traz mais resultado. Não muito. Eu estava concentrada ali, só que eu fazia às vezes de um jeito, daí dava errado. Daí eu tentava de outro, também dava errado. Eu ficava buscando muitas formas para resolver aquela questão até que eu chegava no lugar certo. Mas eu demorava muito nisso. Não é que eu ficava dispersa, mas eu buscava outras formas de resolver e não estava dando. Então, a partir do momento que eu fazia muitas questões na minha preparação, eu já sabia, esse tipo de questão eu faço assim, esse tipo eu faço desse jeito. Então, quando eu bati o olho na prova, eu já sabia qual o caminho que eu tinha que seguir para acertar a questão. Então, isso que me poupou tempo, sabe? De tanto fazer, eu já sabia só de olhar a questão qual era o cálculo que eu precisava fazer, ou qual o raciocínio eu precisava ter para responder esse tipo de questão. Foram 11.248 questões, então é um número bastante alto, mas que é realmente só pela repetição e pela constância de fazer sempre questões, de estar sempre envolvido com as questões, é que vai fazer tu melhorar o tempo de prova, fazer tu ter certeza de que quando tu olha aquela questão, é esse tipo de cálculo que tu precisa, é esse tipo de raciocínio que tu precisa fazer. Eu tive liberdade para entender realmente onde eu precisava focar, quais eram os meus pontos bons, quais eram os meus pontos ruins, e realmente ir atrás desses pontos ruins para deixar eles bons também. Então, eu não fiquei dependendo de outras pessoas. Eu pude eu mesma me melhorar e conseguir aprimorar o meu conhecimento. Olha, eles apoiaram muito, principalmente pelo fato que eu estaria em casa, né? Porque aqui na minha cidade não tem muito cursinho preparatório, então eu teria que morar longe. Então, para eles foi ótimo eu estar perto de casa e conseguindo realmente ter o apoio deles, sabe? Eles foram muito compreensivos e muito prestativos de me ajudar. Tanto que, final de semana, às vezes eu tinha que fazer simulado e eu ficava quieta no meu quarto, não me incomodem.
E realmente eles sempre me respeitaram muito nesse sentido de a Júlia tá estudando, então vamos deixar ela quieta lá e dar o apoio que ela precisa, sabe? Olha, eu até me senti tranquila de poder ter a oportunidade de ter um material online, assim, digital, que eu pudesse ficar em casa fazendo. Então, para mim, não foi difícil, na verdade, de não ir para um cursinho presencial. Até porque são bem mais caros, né, que o método do quadro, que eu achei um valor muito justo por tudo que entregam. Então, eu juntei o útil ao agradável. O dia que eu descobri que eu fui aprovada foi quando eu tava voltando da praia. Aí eu tava no carro, não tinha sinal. Então, quando eu consegui um pouquinho de sinal, eu vi que meu primo mandou uma mensagem no grupo da família, dizendo parabéns, que eu tinha passado. Então, foi muito louco eu ver a família já sabendo e me parabenizando. E eu nem sabia ainda, mas foi muito incrível ver todo o apoio que eles me deram. Porque eles sabiam a dificuldade que era e sabiam o quanto eu estava me esforçando, o quanto eu estava estudando para ter conseguido essa conquista. E foi máximo, assim. Meus pais ficaram muito felizes, né? Porque eu ainda passei numa universidade que é muito boa, é uma das melhores aqui do interior e é pertinho de casa. Então eles vibraram muito comigo, até porque eles me ajudaram a escolher o lugar que eu ia. Então foi uma conquista muito legal. Então o meu conselho para quem está começando e para quem quer um curso que é difícil ou fácil ou qualquer curso, enfim, se dediquem e se comprometam com o sonho de vocês. E vão atrás das coisas, sabe? Não ficam esperando o professor mandar atividade ou a plataforma colocar uma aula nova. Vão atrás, sabe? Vão atrás de listas, vão atrás de simulados para fazer. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer você se destacar e conseguir o que você tanto deseja. Eu acho que tirar uma nota boa a ponto de eu poder escolher onde eu iria fazer, sabe? Porque por mais que eu quisesse isso, eu ficava meio naquela de, tá, mas será que é realmente possível tu tirar uma nota muito boa? E tu tirar uma média que tu consiga escolher onde é que tu vai fazer a tua faculdade. E quando isso aconteceu, eu fiquei, cara, muito aliviada de poder escolher realmente, de poder ter essa oportunidade. Porque eu sei que muita gente não tem, muita gente tem que ficar longe de casa, longe dos pais. E para mim isso foi muito gratificante. Meu nome é Pedro Lucas, eu sou de Formosa, Goiás, uma cidade próxima a Brasília, bem no interior de Goiás, e eu passei em Medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Bom, primeiro eu vou começar com o ensino médio para a gente poder estabelecer uma linha tênue aqui de raciocínio. Eu fiz meu ensino médio em Instituto Federal. Eu sou biotecnólogo, fiz o técnico em biotecnologia e lá eu já tive contato com muitas matérias que se encaixam no perfil dentro da grade de um curso da área da saúde ou nas ciências biológicas, né? Tive acesso a muita bioquímica, genética, algumas partes que envolvem fisiologia. E a partir daí, teoricamente falando, pela parte que envolve gostar de um conteúdo específico, já comecei a me envolver com algumas temáticas. Só que fazer medicina até então não era algo que eu tinha tanto em mente. E eu acho que vai bater muito naquela tecla psicológica de é um curso muito concorrido, é melhor eu nem sonhar, porque eu vou sofrer por não conseguir. Já começava daí. Quando eu terminei o ensino médio, eu passei na Unicamp em economia. Eu fui fazer porque eu sempre tive, além de ter afinidade com biologia, com química, eu sempre tive muita afinidade com matemática, história e política. E decidi fazer. Só que por causa da pandemia, eu fui forçado a voltar para o Goiás. Foi muito rápido a mobilização da Unicamp e a transmissão das aulas para o modo remoto. E como eles deram a opção de trancar o curso, eu acabei optando por trancar o curso e tentar novamente, com estratégia, com a plataforma de estudo certinho, com alguém que me orientasse, com os melhores materiais, com os melhores professores, e ver como seria meu desempenho, já pensando em algo maior, que no caso seria aquilo que eu deixei de lado durante o ensino médio.
médico, que foi a possibilidade de fazer um curso muito concorrido, que no caso era medicina. O fato de ter estratégia, de ter acompanhamento e de ter o acesso ao que eu estava conseguindo diariamente, me colocou na posição de sonhar, sabe? Sonhar realmente estar dentro de um curso de medicina. Foram mais ou menos 8 meses de preparação, estudando pelo quadro, principalmente muita disciplina. Eu acho que a dica para a galera aí, que às vezes conta muito com essa parada da motivação, tipo, o negócio não é motivação, infelizmente, porque vai ter dias que vai ser mais complexo. O processo de preparação do vestibular ele envolve muita sinuosidade psicológica. Vão ter dias bons, que você vai bem, você tira nota boa na redação, você consegue fechar a lista de exercícios. Vão ter dias que você não consegue. Dias que você vai estar um pouco mais debilitado fisicamente, mentalmente, psicologicamente, acontece alguma coisa. Só que, em meio a isso tudo, o quesito, o foco sempre precisa ser a disciplina. E foi isso que o quadro me ajudou a desenvolver. Porque, para mim, é impossível ter disciplina, é impossível estabelecer uma rotina sem ter um nível de organização muito alto do que você vai fazer, sem ter clareza de quais são as metas, de que você precisa cumprir no dia, quais são os objetivos. E o quadro me trouxe essa possibilidade de me organizar melhor, ter um nível de organização mental melhor, sobre o que eu precisava fazer para ter um bom desempenho. A plataforma é muito bem organizada nesses termos. Tudo é muito bem feito, sabe? Se eu pudesse, eu mudaria pouquíssimas coisas, porque eu realmente gosto muito, tanto dos professores quanto da estrutura, da questão de redação, do processo de preparação para um curso de alto nível, um curso que é mais concorrido, um curso que vai cobrar mais de você, por ter uma quantidade maior de pessoas que também sonham atingir aquele objetivo. Fiz o Enem, houveram algumas intercorrências por causa de data, pandemia e etc. Cheguei lá com a cabeça que eu aprendi a controlar durante esse processo, fazendo simulados. E a partir disso, você chega mentalmente preparado para o processo de performance. Que o vestibular é nada mais que uma performance. Meu principal problema eu vou ser sincero, que foi a parte de física, que eu tive muito pouco durante o ensino médio, sabe? Realmente, porque a distribuição do curso, especificamente no IFG lá, que eu fiz em Formosa, ela é bem complexa, assim. Tipo, tem um ensino médio que ele é mais ou menos, com professores muito bons, só que não curtem muito a vibe de estar dando aula em ensino médio, que são professores de ensino superior, e algumas matérias aleatórias, sabe? Que, de certo modo, teoricamente eram para te jogar para um nível técnico, de você poder sair trabalhando, só que às vezes ficam tão distantes umas das outras que acabam só comendo tempo. Aí o tempo que seria usado para eu poder fechar algumas falhas que eu tinha na época do ensino médio, dentro do período do ensino médio, era reservado para o estudo de matérias técnicas, por exemplo. No mesmo curso eu tive botânica, botânica em alto nível e controle de qualidade, sabe? E eram todas matérias que não eram fáceis, sabe? O nível de cobrança era alto para o professor de faculdade. Isso complicava. Quando eu saí, eu tinha várias falhas, mas as principais, porque eu não escrevi, eu fiquei 3 anos sem escrever, sabe? Sem escrever redação. Foi uma habilidade que eu desenvolvi, acredito, num período de tempo muito curto, fazendo 2 redações por semana. Português, nunca... a parte de português falando especificamente de redação, não linguagens. Nunca fui bom de português, sabe? Você vai escrever, li muito pouco durante a minha vida. Isso foram acúmulos de ausências durante todo o meu percurso, falando desde o fundamental, que me colocaram numa situação complicada e que eu precisava de um esquema muito bom para eu poder corrigir isso num espaço de tempo inferior a 1 ano, sabe? Quase beirando a perfeição, sabe? E redação foi eu posso falar, na raça mesmo, sabe? Muita estratégia, muita correção, muita leitura de redações antigas. E eu fui aos poucos fechando essas questões, redação e física também. Tive muito pouca física, dei muito pouco. Eu tenho que me
culpar em certa medida, porque eu dei muito pouco valor para a física durante o ensino médio. Podia ter estudado mais, podia ter fechado uma base e ter ficado um pouco melhor para eu facilitar, porque realmente para o conteúdo de física entrar na minha cabeça envolveu muita luta, muito exercício, muita videoaula, resolução de exercício, muito simulado, muita conversa com gente que resolveu o exercício de um jeito diferente daquele que o professor resolveu. Nossa, dessa questão de ter uma estratégia individualizada, alguém te acompanha, que acompanha seus resultados, que acompanha suas dificuldades e que te ouve em certa medida. É importante entender o que está acontecendo com cada aluno, entender o contexto dessa pessoa, entender um pouco da vivência, conversar mesmo, tirar uma tarde para conversar com esse aluno, entender como é que foi a vida dele, como é que foi o ensino médio dele, o que perturba ele, questões que envolvem psicológicas, sabe? Tentar consolar, dar exemplos de pessoas saindo em situação similar. A vida do aluno que sai de um colégio público não é muito tensa em vários sentidos. A maioria da galera sai de um colégio público quando o colégio público é muito ruim e acaba querendo ir trabalhar logo, porque não tem esperança alguma de entrar no curso superior. Quem dirá no curso superior concorrido, né? É um cenário muito caótico para essa galera que enfrenta esse cenário de desigualdade, que envolvem diversas formas de perturbação, que é a perturbação que bate dentro do sistema tipo do Brasil, é a perturbação que envolve o quesito de ascensão social, né? A pessoa ela sai de um lugar vendo algumas pessoas, alguns exemplos na internet, pessoas que alcançam a ascensão social, sabendo que educação naquele contexto seria um dos únicos mecanismos de ascensão social, e ela simplesmente não se sente apta a entrar nesse jogo de ascensão social pela educação. Isso é angustiante, isso precisa ser ouvido, sabe? Acho importante a gente ouvir essas pessoas que estão em cenários mais frágeis, pessoas que sofreram mais durante a vida, que não tem como a gente jogar no mesmo saco um aluno que teve acompanhamento psicológico durante toda a vida, que teve apoio familiar durante toda a vida, que teve auxílio das mais diversas formas, acompanhamento pedagógico, boa alimentação, amor, sabe? É um negócio que parece muito abstrato, amor, famílias bem estruturadas, estudar em bons colégios, alguém que não teve nem 10% disso. É interessante a gente integrar isso para poder elaborar a estratégia para essa pessoa, sabe? Entender realmente, para poder saber onde focar, entender as fragilidades, entender os limites, sabe? Para a pessoa não doar toda a saúde mental dela em troca de uma vaga também. É interessante estar dentro do que está rolando dentro da pessoa. Se ela estiver disposta a se abrir, com certeza também, não é andar forçado também. Eu acredito muito nisso, nesse mecanismo de escuta, de expressar empatia por parte do pedagogo especificamente, de realmente acolher o aluno nas mais diversas formas, entender que aquilo ali é muito importante para ele, sabe? Considerando uma situação de vulnerabilidade. É muito importante. É o jeito que ele vai ter de dar uma vida melhor para os filhos dele, sabe? Às vezes não está tão materializada essa ideia dentro da cabeça dele, que aquilo ali é um mecanismo de ascensão social e de conquistar a dignidade, mas na frente ele vai entender. E vai entender que aquele processo lá foi uma perda. Ele perdeu a oportunidade de ascender socialmente. Perdeu a oportunidade de dar uma vida melhor para a mãe dele, sabe? É uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, inclusive estudando sociologia, que realidades diferenciadas, tendo contato principalmente com a galera dentro do IF, são muitas realidades, sabe? E para mim tem que ter esse exercício de empatia para a elaboração do que é melhor, considerar individualidades, considerar sofrimentos, considerar como é que foi o ensino médio da pessoa, sabe? Para mim isso é importantíssimo, sem sombra de dúvidas. E deixa eu te perguntar, cara, você falando assim, eu tô falando antes de você conhecer aqui o método do quadro, conhecer a gente e tal, né? Você passou lá na Unicamp e tal. Mas essas coisas assim que você está falando, de ter esse suporte, ter essa estrutura, não só da família, né? Às vezes a gente tem um apoio da família, mas tem limitações da própria família. Você considera que você teve tudo isso que você acha que uma pessoa precisa para conseguir passar em medicina? Boa parte dessas coisas eu tive. Eu não posso reclamar, eu tenho que ser realista quanto à minha posição social. Eu já sofri diversas coisas na minha vida, na minha convivência, porque eu fiz meu ensino fundamental em colégio particular. E dentre essas coisas, não tá ocupando uma posição
o suficientemente boa para as pessoas que não têm dinheiro suficiente, sabe? Houveram diversos... Saber argumentar de forma verbal, só que através da fala. Sempre foi muito bom. Ficar advogado de nascença. Mas agora, transferir isso para o papel foi um desafio gigantesco, sabe? Eu não posso mentir, não, que foi um grande desafio. Tipo, várias adaptações, várias. Tipo, desde a caligrafia até os erros de português, até saber organizar argumentos. E sempre gostei muito de estudar questões que envolvem ciências humanas, só que ao mesmo tempo não consegui organizar aquilo em quantidade de linhas reduzida, porque eu sempre gostei, quando eu escrevia muito, sabe? Tipo, foram várias questões, sabe? Eu tinha um colega meu, e um dia a gente estava conversando sobre isso, questões que envolviam plataformas, ele nunca tinha pensado em Enem até então, e ele falou que existia uma plataforma que dava curso para o ITA. Aí eu fui olhar, fiquei curioso, falei, vou olhar, né, porque o ITA, a gente conhece a fama do ITA, né, o ITA passa quem, sei lá, mano, tá outro nível NASA, sabe, que a gente fala. E eu fui olhar, falei, vamos olhar, né, só por meio de curiosidade, né, sem, tipo, procurando plataforma alguma. Eu era muito novo, inclusive, não estava na época de preparação vestibular, estava no ensino fundamental, estava no 9º ano, eu acho. Eu falei, vou olhar esse negócio e vou ver o que tem lá, né, de tão especial que passa a galera no ITA, né, porque, poxa, tipo, passar a galera no ITA online, considerando, tipo, cursinhos com poliédro. Tipo, a galera mora no cursinho, os caras devem ter um diferencial. Aí foi que eu me deparei, que vi que tinha curso Enem também, aquilo foi na minha cabeça, né. Eu olhei que o valor era um pouco acima da média dos cursinhos online na época. Só que tipo, eu nunca tive muito problema com essa questão de valor, de pagar mais por um serviço melhor, sabe? Eu acho que se a pessoa acredita que aquele serviço vale aquilo e ela prova que aquele serviço vale aquilo, ela pode colocar o valor que ela que realmente vale, sabe? Não precisa ficar, meu Deus, eu preciso entrar numa lógica de vender para a maior quantidade de pessoas possível, colocando preço super baixo. Não, tem profissionais muito bons, profissionais que precisam ser remunerados de acordo com o seu nível de instrução, de qualidade, profissionais renomados dentro da área, e é inviável pagar um salário medíocre para essas pessoas. E o curso ele precisa ser mais caro, isso chama minha atenção. Eu sempre respeito quem coloca um valor mais alto no curso e prova que aquilo faz sentido. E foi aí que, quando eu cheguei e voltei a pensar em estudar vestibular, logo depois de trancar minha matrícula na Unicamp, eu olhei para uma segunda vez, para poder ver com mais detalhes o que tinha, sabe? Que se valia a pena. Conversei com quem já tinha assinado. E foi isso. Eu falei, eu acho que aqui a questão da monitoria chama muito minha atenção, sabe? E, rapaz, eu não sabia nem que isso existia, sabe? Esse negócio de acompanhamento pedagógico individualizado, existe isso. Aí eu olhei assim e falei, rapaz, vai esse daqui mesmo, sabe? Conversei com a minha mãe e falei, mãe, tem cursinhos mais baratos, mas eu quero fazer no melhor. E eu quero experimentar ser acompanhado durante esse processo. Não quero caminhar sozinho, não, sabe? Caminhar sozinho, eu vou ali no sebo e compro um monte de livro. Eu quero ser acompanhado, quero conversar com quem é especialista em aprovação, e é isso aí.